pelo poder no sangue de Jesus, que a minha fé seja aumentada e que eu possa sair daqui hoje tomando decisões certas e corretas. Amém? Abram comigo as suas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Versículo 1. Você pode ficar de pé, por favor, por gentileza? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Eles levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem foram mulheres de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Você pode falar comigo? Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Podem se sentar. Queridos, não existe personagem do Velho Testamento mais citado na Bíblia do que Davi. Olha só, Davi é citado no Novo Testamento muito mais que Abraão, muito mais que Moisés. Vocês têm noção a importância desse personagem, a importância de Davi. E aqui, queridos, olha o que está acontecendo. Presta atenção. Davi, nessa época, estava fugindo do sogro que queria matá-lo. Sabe quantos anos Davi ficou fugindo do sogro? Diz alguns estudiosos que foi 20, diz outros que foi 12. Nós vamos colocar 12. Imagine, queridos, 12 anos fugindo de um parente da sua família que quer brigar com você? Não, que quer matar você. E para fugir disso, ele vivia onde? Vivia no deserto. E aqui, queridos, eles se uniam a outro povo. E não vou aqui entrar em detalhes dessa parte, mas é importante você saber que Davi foi lutar contra o seu sogro e contra os seus irmãos de Israel. Então, queridos, as piores lutas que nós enfrentamos não está do lado de fora, está dentro de casa. As piores lutas, os maiores desafios não estão lá no seu trabalho, não está no seu colega de trabalho, mas estão dentro da sua casa. Meu Deus! Olha só, aí num determinado momento em que Davi estava indo lutar, lembra quando eu falo Davi? Ele tinha um exército por trás dele, tá ok? E um determinado momento, quando Davi estava indo lutar contra o seu sogro e contra os seus irmãos de Israel, naquele momento ele foi impedido pelo Senhor. Então ele saiu da sua cidade no deserto, que chamava Ziclag, e foi até Gilgal para lutar contra o sogro e para lutar contra os seus irmãos. Mas chegando lá no local de luta, ele foi impedido de lutar. E ele voltou para a casa dele, voltou para Ziclag. E aqui a gente entende a primeira verdade bíblica dessa passagem.
Tem lutas que a gente luta. Tem lutas que a gente estende a mão. E tem lutas que a gente não luta. Que Deus luta por nós. Aleluia. Interessante que com Davi era mais profundo ainda. Abra comigo aí. Salmo 144. Verso 1. Este salmo é excelente para orar pelos filhos, tá? Eu já orei muito pelas minhas filhas em cima desse Salmo 144. Mas eu vou ler só o versículo 1, que era o jeito que Davi lutava. Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Agora eu vou te explicar o que significa esse versículo. Bendito seja o Senhor, a minha rocha. Então Deus é o fundamento dele. Que treina as minhas mãos para a guerra. Então com a mão se segura o que? A espada. Davi era um guerreiro muito poderoso. Gente, a vida dele com 17 anos de idade, ele matou um gigante. Então imagine esse homem como era o guerreiro poderoso. Ele foi chefe do exército do sogro, de Saul. Então, com a mão dele, ele usava espada. Ou seja, com a mão dele, ele matava pessoas e ia para a guerra mesmo. Aí, ele fala o seguinte, o salmista diz o seguinte: porém, com os meus dedos também eu batalho. Então, com a mão ele segurava a espada. E eu quero contar para você, se caso você não saiba, Davi era poeta e Davi era músico. E Davi tocava um instrumento muito, muito especial chamado harpa. Então era com a harpa que ele adorava a Deus. Se você não conhece a harpa é um instrumento com duas madeiras e com vários fios de tamanho diferente no meio. E aí usa-se o que? Os dedos para tocar. Então tinha hora que na batalha dele, ele fazia o quê? Ele lutava com a espada. Mas tinha hora que durante as batalhas ele se assentava e somente tocava a sua harpa. Então você tem que saber a hora de fazer e a hora de adorar. Você tem que saber a hora de intervir e a hora de fechar a boca. Porque a gente segura os ânimos lá de fora. A gente segura os ânimos, queridos. Você é educado com o seu patrão, com o seu, talvez com seus empregados, onde você vai olhar o trabalho, você vai conversar, você é extremamente educado, bom dia, boa tarde, como vai, mas chega em casa, parece um trator. Sabe, parece um trator. Você sabe conversar lá quando você vai olhar uma casa para limpar, mas não sabe conversar com o filho, sabe conversar com o marido. E aí o que acontece? Dentro de casa vira um ambiente de guerra, vira uma batalha. E aí, principalmente nós mulheres, a gente quer o quê? A gente quer intervir, a gente quer falar, a gente quer consertar as coisas. E tem hora que a gente não conserta nada, a gente só adora. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, queridos, a gente entende outra coisa. Nesse processo de adorar o Senhor, também a gente fala de ignorar determinados problemas. Que é isso, pastora? Sim. Olha só, quando você está com um determinado problema dentro de casa e falar não vai adiantar nada. O que acontece? Você ora. Mas qual que é o problema? A gente ora e vai lá falar com a pessoa. A gente ora e vai brigar. A gente ora e vai lá tentar consertar. Irmão, silencia, ignora. Diminui esse problema seu. Porque quando a gente se envolve muito, aquela coisa vai crescendo, vai crescendo. Quanto mais você pensa, quanto mais você foca naquilo, a coisa vai crescendo. De vez em quando a gente tem que ignorar. Olha só, estava vendo uma entrevista de uma mulher, testemunha na verdade, não crente, falando sobre câncer. E ela está em metástases, ou seja, o câncer dela é incurável, ou seja, só cuidados paliativos. E ela falou assim, olha, as pessoas olham para mim e veem só meu câncer. E eu, na verdade, sou uma pessoa. Então, quando eu não estou com dor, quando eu não estou passando mal, eu vou sair com as minhas amigas. Eu vou festejar. Eu vou conversar. Eu vou me alegrar. Você entende, querido? Então,
Mesmo diante da sua necessidade, do seu problema, você não pode ficar só preso olhando para aquilo. Ah, eu tenho filho e meu filho está mexendo com coisas que não deve. Ah, eu tenho a esposa e minha esposa está, né, iracunda, mal-humorada. Ah, eu tenho um ente querido da minha família que está doente com uma doença séria. Irmão, ora, entrega, vai fazer outras coisas. Amém. A glória a Deus aí. Glória a Deus. E eu posso incluir nessas outras coisas aqui na igreja. Envolve esse trabalho com uma coisa aqui, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, aprenda a ignorar. Citei Jesus recentemente e fiz uma pregação toda em cima disso, só sobre ignorar os problemas. Ô, pastor, você tá meio doido hoje? Então não, irmãos. Jesus estava lá, Marcos capítulo 12, né, cura a mulher do fluxo de sangue. E aí aparece Jairo. Jairo fala que a filha está doente. Aí Jesus vira para Jairo: vamos lá para tua casa. Vou lá, vamos lá. Vamos lá para tua casa. Aí no meio do caminho acontece esse negócio da mulher do fluxo de sangue. Tem aquela cura ali maravilhosa. E Jairo, gente, paradinho lá do Senhor, esperando ele falar com a mulher, esperando ele explicar aquilo que estava acontecendo, aquele milagre maravilhoso. E aí chegam pessoas lá da casa de Jairo, contam para Jairo que a filha dele, olha, não incomode mais o mestre. Essa é a frase. Não incomode mais o mestre, Jairo. Ó, sua filha está morta. E aí Jesus estava aqui falando com a mulher do fluxo de sangue e tudo mais. Ouve aquilo. E aí Jesus, exatamente diz esse versículo, Jesus ignora. Aleluia. Aquelas pessoas portadoras da má notícia. E aí ele olha para Jairo e fala assim: Jairo, a menina não morreu não, só está dormindo. Aleluia. Interessante quando está escrito literalmente ignora. Jesus ignora. Então, irmãos, de vez em quando a gente tem que fazer de conta. Tudo aquilo que controla a tua fé, tudo aquilo que contradiz a tua fé, tudo aquilo que contradiz a palavra, querer diminuir isso. Mas não vai acontecer isso não, porque eu não sei o que a palavra diz a respeito. Esse é o ignorar, você está entendendo? Não estou falando aqui, né? Os irmãos sabem que eu sou terapeuta, a gente fala, às vezes a pessoa sublimou, né, alguma coisa. Não, irmãos, não estou falando de sublimar problema, não. Estou falando de saber que ele existe, entender que ele existe, porém eu não vou colocar todas as minhas forças, não vou colocar minha saúde somente naquilo. Jesus te chama para viver, dá glória a Deus. E aí tudo bem, queridos. Davi volta para casa. Davi volta para Ziclag. E o que acontece lá em Ziclag? Os amalequitas, que é um povo abençoado, entre aspas, os amalequitas foram e roubaram a cidade. Só que não só saquearam a cidade não. Sabe o que eles fizeram? Levaram como escravos os filhos, as filhas, as esposas, a mãe, sabe? Levaram como escravos as famílias. Porque os homens estavam na guerra. Tinha ficado na cidade somente as mulheres, as crianças, os meninos, os jovens. Você está entendendo? E aí, chega lá Davi, no terceiro dia. Os irmãos aí que estavam na sexta-feira aí, sabem que terceiro dia sempre fala de princípio de ressurreição, de morte, de ressurreição, de vida nova. Então, chegaram lá no terceiro dia e encontraram a cidade totalmente destruída. Versículo 4, olha aí para mim. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Gente, alguém aqui já chorou tanto até não ter mais força além de mim? Não é? Já chorou tanto que você não, sabe, acabou, você acaba ali. Ou seja, você chega ao seu limite físico, ao limite emocional, e a gente se acaba ali. Então, eles choraram tanto a este ponto, como diz, de ficar meio que desmaiado, de ficar meio que sem força, bobo, sabe? Tamanho sofrimento. E aí, o que aconteceu? Olha só. Então, tinha acontecido um problema. Davi também estava sofrendo. Mas Davi era o quê? Era o líder. Ou querido, ser líder não é fácil, não. Sabe por quê? Ser líder, muitas vezes você tem que achar força onde você não tem. Você tem que achar sabedoria onde você não tem. Você tem que liberar e limpar o seu coração onde não é possível. E aí você pode estar olhando para mim achando que esse trabalho é só meu. Você é o líder da sua casa. Então tem que ter alguém que decide quebrar o ciclo de derrota. Aleluia. E aí, queridos,
O que acontece? Os homens, os liderados de Davi, decidiram fazer o quê? Queriam apedrejá-lo. Então pensa a dor de Davi. Primeiro Davi perde tudo, perde os filhos, né, a família, e de repente agora os seus liderados, que deveriam ser companheiros, decidem fazer o quê? Apedrejar o mestre. E às vezes acontece o mesmo dentro de casa. Acontece um problema, acontece uma dificuldade, e de repente todo mundo olha para você, você que quis. Meu Deus. Você que é o problema. Ah, não, foi você que quis vir aqui para os Estados Unidos. Sua mãe lá no Brasil reclama. Seu parente está apresentando, você que quis sair. Ah, tá com saudade de nada. Pode não vem embora. É assim que falam pra gente. Ah, larga tudo aí, vai embora. E, gente, não é bem assim. Então são as pedras que a gente leva. Ah, você casou cedo demais. Ah, casou com a pessoa errada. Entendeu? São as pedras que a gente leva, as críticas. Eu disse para vocês que as piores batalhas, as piores críticas, as mais doloridas que a gente recebe é de dentro de casa. Se passar, um exemplo muito simples, se passar um mendigo ali na rua, né, Amanda? Virar para a Amanda assim, ô menina feia, horrorosa, né? A Amanda vai dar nem aí, não vai nem escutar. Mas deixa eu virar para a Amanda de forma séria e falar isso para ela. Você vai ficar triste, não vai? Não é? Vocês estão entendendo, queridos? As pedradas são dentro de casa. Mas aqui você tem que ter iniciativa. Olha para o teu irmão assim, meu irmão, é você mesmo, não é outro não. Você precisa ter iniciativa. Entendeu? Porque a gente aí nesse processo, a gente quer que o outro se levante. Aí, por exemplo, eu não vou. Olha as coisas simples, né? Eu não vou porque eu já vi. Não vou batizar, por exemplo. Não vou batizar porque o meu cônjuge não quer batizar também. Irmão, cuida da sua vida espiritual. A pessoa vem atrás. Eu não vou no culto porque o fulano de tal não quis vir. Vem você que tem que receber a fortaleza do Senhor para você aguentar o fulano lá na sua casa. Você aguentar o chumbo grosso, tá entendendo? Então, amados, olha só. Davi, olha, procurem comigo, versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E agora eu quero usar um pouquinho o hebraico. Essa palavra de fortalecer-se, também você pode interpretar da mesma forma. Davi, porém, encorajou a si mesmo. Aleluia. Em Deus, em Yahvé. Então ele olhou para Deus e falou assim, não, esse Deus meu poderoso, deixa eu ir lá. Não foi Deus que procurou Davi. Glória a Deus. Não foi Deus que procurou Davi, foi Davi que procurou Deus. Aleluia. Sabe, para de ficar esperando o anjo aparecer na sua frente com uma varinha de pim-pim-pim, fazer assim, pim-pim-pim, mudar a sua realidade, mudar a sua casa. Irmão, lamento muito, isso não vai acontecer. A mudança começa em você. Aleluia. É você que tem que puxar o carro do boi, em nome de Jesus. Então, Davi decidiu que em meio ao caos, em meio ao problema, em meio à dor que ele estava sentindo, ele podia fazer alguma coisa. Dá glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Olha só. E aí o que acontece? Davi, o que ele faz? Ele limpa as lágrimas. Lembra da história de chorar até não aguentar mais? Davi também estava nesse meio, gente. Davi também chorou. Então ele limpa as lágrimas. Assim, peraí. Eu vou fazer alguma coisa. No Salmo 31, verso 1, diz o seguinte: em ti, Senhor, me refugio. Então ele pegou toda aquela situação, levou diante de Deus. A Bíblia fala que ele foi buscar o Senhor. Você pode ler nos versos seguintes depois na sua casa. E aí, queridos, foi perguntar para o Senhor quais seriam os próximos passos. E o Senhor falou assim: Davi, não esquenta não, meu filho. Vocês vão atrás e vão ter tudo de volta. Aleluia. Você vai resgatar sua família. Oh, glória a Deus. Irmão, você é a pessoa, você é o líder que resgata. Mas não esquece daqueles princípios que eu falei agora há pouco. E um desses princípios é o que? Limpar o coração. Perdoar. Queridos, a gente precisa perdoar, sabia? Porque não adianta você querer se aproximar diante de Deus se você estiver amargurado. Se você estiver com falta de perdão no seu coração. O perdão, na verdade, é o que, queridos? Entenda. O perdão é você abrir mão daquilo que lhe é direito.
Então alguém vamos falar assim, né? Alguém lá da sua família vai e te joga uma pedrada. Então você tinha todo o jeito de jogar uma pedrada de volta. E você decide não jogar. Simples assim. Sabe? E aí você pode falar assim, pastora, mas eu não tenho capacidade em mim mesmo. Eu não dou conta. Aí que entra a famosa graça. Aleluia. A graça é um favor não merecido da parte de Deus, que nos capacita para fazer aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. É como se fosse um complemento. E na verdade, em determinadas situações, a graça de Deus não é somente um complemento. A graça de Deus é tudo. Ele põe você de pé. Oh, glória a Deus. Tem um versículozinho lá em Romanos 13:12, ontem na hora que eu estava lendo a Bíblia, ele impactou muito forte o meu coração. Quando a gente fala em armadura, a gente lembra da armadura lá de Efésios capítulo 6, na verdade. Mas de repente, olhando aquele versículo falando assim que existe uma armadura que era para nós vestirmos a armadura de luz. Oh, glória a Deus, você é luz na sua casa, você é luz na sua família. Deus te chamou para ser luz no mundo. E uma luz, ela não é colocada debaixo da cama, ela é colocada no lugar mais alto da casa. Quem aqui não chegou aqui nos Estados Unidos e morou em casa que não tinha luz no teto, que era só abajur? Gente de Deus, que tribulação aqueles abajur, não é verdade? Aí você vai lá no Walmart, compra abajur lá e troca a luz, põe luz, a luz é amarela. Aí vai lá comprar outra luz branca. Na verdade, ai que saudade da luz no teto. Aí até o dia que você vai morar numa casa que tem luz no teto. Então, queridos, a luz ali deve estar no alto. Você é a luz, você deve estar no alto. E às vezes, o melhor caminho dentro da sua casa não é o falatório. Diga aí, fala mesmo, irmão. Fala e ora mais, irmão. Queridos, está no testemunho. Aleluia. Aí tem a galerinha assim, não, eu vou melhorar. Ah, não, pastor, eu reconheço que eu erro. Não, vou melhorar, mas só fica no vou. Vou fazer, não faça. Hoje, abrace mais, seja mais paciente, sorria mais. A gente chega aqui na igreja, graça e paz, irmão. Graça e paz, irmão. Né? E aí chega em casa, sai daqui, menino. Né? Esse menino parece tananã, e solta os palavrões montando o poder que é no sangue de Jesus. Para de falar palavrão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de falar. Porque aí às vezes a gente fala os palavrão em inglês, né? Aí pensa que perdeu o efeito, irmão, pelo poder do sangue de Jesus. Não perdeu o efeito, não. É palavrão do mesmo jeito. A sua boca só sai palavras que edificam. A sua boca só sai salmos, cânticos, hinos espirituais. E se você não der conta de falar alguma coisa boa, irmão, em nome de Jesus, fecha. Fica calado. Fica mesmo. Em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Deus usa aquilo que você tem. E lá dentro da sua casa, no meio dos seus amigos, Ele quer usar o quê? O seu testemunho. O que vai trazer o seu cônjuge para a casa do Senhor. O que vai trazer, aleluia, os seus filhos para perto. O que vai trazer o seu colega de trabalho para perto. Oh, irmão, é seu testemunho. É testemunho. Testemunho de vida. Você tem que chegar no lugar e tem que exalar Jesus. Presta atenção. Quando nós estamos aqui com essa luz aqui. Vai aí, Nayara, você que tá aí no fundo, apaga a luz aí pra mim. Só apaga. Isso. É a de cá, Apagou, ok? Agora acende a luz, Nayara, tá treva. Acendeu. A luz teve que esforçar pra expulsar a treva? A luz teve que esforçar pra expulsar a escuridão? Não, irmão. Você lavado e remido no sangue de Jesus, você chega e o negócio clareia. É simples assim. Nós precisamos carregar a presença, carregar a arca. Ah, querido, e para isso você tem que ser cheio de Deus. Para isso você precisa ser cheio da palavra. Não tem jeito não, irmão. A gente não consegue carregar essa carga sozinho. Olha só, quando Moisés vai tirar o povo do Egito, aí Moisés disse assim, Deus, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, um pouquinho parafrasear, né? Deixa eu perguntar para o senhor, como é que eu vou tirar aquele povo do Egito? Como é que eu vou liderar aquele povo? Quando eles perguntarem quem me enviou.
vou fazer? Como é que eu vou falar? E aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, ele, oi, Senhor. Para de drama, meu filho. Em nome de Jesus. Olha aí, o que tem na sua mão? Aí Moisés olhou para a mão dele. Nossa, gente, nós brasileiros, a gente que é brasileiro, a gente faz drama demais, gente. Sangue de Jesus, você bota tudo reclama. Se tá calor, reclama. Se tá frio, reclama. Entendeu? Querido, se tá trabalhando demais, reclama. Se não tem trabalho, reclama também. Tem o poder que é no sangue de Jesus. Para de reclamar. Para de drama. Sabe? Ainda tem um pessoalzinho que é casquinho de ovo, não pode falar nada com esse que já... Nossa, eu tô uma preguiça de Jesus, não sabe. Voltando aqui. Aí, o que acontece? Aí Deus fala assim, Moisés, deixa eu falar, meu filho. O que é que você tem na sua mão? Ele vai falar, Senhor, eu tenho um cajado. O que é um cajado? Nada. Eu tô em liderar um povo. O que eu preciso? Eu preciso de um exército. Eu tô em liberar um povo. O que eu preciso? Armas. Vocês estão entendendo? Preciso de um exército, preciso de arma, preciso de escudo, preciso de conselheiro. Porque um povo, gente, e aí as pessoas falam, né, que só de homem era 600 mil. Então não vamos falar que tem menos de 1 milhão de pessoas aí, né? Então o que acontece? A gente precisa dessas coisas. Então você olha para a sua vida, você que tem muitas necessidades. Você precisava mais dinheiro, você precisava de mais saúde, não é verdade? Você precisava de mais paciência. E o Senhor está falando assim, olha, o que você tem na sua mão? Você tem um cajado. O cajado, ele fala de direção, ele fala de pastoreio. E qual que é o cajado do crente, irmão? De comigo a Bíblia. Então você tem um cajado. Tá com dúvida de alguma coisa? Procura um versículo que fala a respeito disso. Pare de se aconselhar com quem não tem compromisso com Deus. Pare de se aconselhar pelo poder pelo sangue de Jesus e ficar olhando a internet o dia inteiro, em vez de pôr suas dificuldades, a sociedade no Senhor. Você está perdendo tempo na sua vida. Você poderia ser maior. Está 30 anos na média, não fala inglês nem pro gasto. Irmão, libera isso, liberta disso em nome de Jesus. Em vez de falar na internet uma coisa que não precisa, olhando aqueles 30 grupos de WhatsApp, né? Aquelas 30 coisas que tem lá, vai estudar inglês, irmão. Pastora, eu estou trabalhando demais, eu quero mudar de vida. Vai estudar, vai procurar, ora, faz igual Davi. Davi procurou uma estratégia, Deus deu uma estratégia, você já sabe do final da história. Ele conseguiu de volta recuperar tudo que ele tinha. Então, em nome de Jesus, aproveita seu tempo para crescer, se desenvolver como pessoa. Em nome de Jesus. E aí, queridos, você já sabe, né? O povo saiu do exército. O povo saiu do Egito, mesmo sem exército, é isso que eu queria falar. E aí, amados, olha só, outro exemplo que eu vou dar aqui. Fui traído, foi magoado. Perdoa, irmão. Em nome de Jesus, muda a página. Vira a página. Eu não estou aqui falando para você viver com o tempo nenhum abusador. Tá? Então, assim, estou dizendo aqui a respeito de perdão. Perdão é limpar o coração e sair da amargura, em nome de Jesus. Aí tem, por exemplo, outro exemplo que é Paulo. Paulo diz a Bíblia, porque tem umas coisas que a gente tem que conver. Por exemplo, um filho que dá para o trabalho. Você não pode jogar o filho na neve, naquele lugar lá na rua. Tem que ter ali um relacionamento, se protegendo, se guardando, mas tem que ter um relacionamento ali em algum nível. E aí, queridos, Paulo estava nessa. Ele falou, Senhor, me livra desse espinho na carne. Aí o povo apronta tanta coisa com esse espinho na carne, fala que esse espinho na carne que ele não tinha esposa, que ele andava sozinho. Mas na verdade o próprio versículo se explica, eram as perseguições. Então isso aí é outro nível que a gente tem que enfrentar, são as críticas, porque você talvez resolveu ser crente. São as cobranças que você decidiu mudar comportamentos. Ser crente é mudança de comportamento. Aleluia. Diga, repita isso comigo. Ser crente é mudança de comportamento. Você não pode ser o mesmo, você tem que ser diferente. E aí você é criticado porque você mudou o comportamento, que você fazia, você não fazia mais. Não tem problema, o problema da pessoa. O seu objetivo, o seu alvo é o céu. Amém. E aqui, queridos, olha só, procura uma música para nós, Lelê. Pode ser isso por ele mesmo. Aí, queridos, o que acontece? Na hora certa, Davi foi atrás do maligno.
Lembra que eu falei tanto a respeito aqui de sossegar, de orar, de colocar na presença de Deus, fechar a boca, na verdade? Só que isso são períodos específicos da sua vida. Tem momentos que você tem que ir atrás do capeta. Tem momentos que você tem que ir lá e pegar de volta o que é seu. Tem momentos que você tem que realmente se posicionar, bater o pé e falar que não, e pronto, acabou. Mas para fazer isso é o discernimento. E aí, queridos, o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, olha, põe com a letra, minha filha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ó, você tem uma porta ali. A porta vem até você? Não. É você que vai contra a porta. Então é você que vai arrombar a porta. Então Davi, o que foi? Ele foi atrás do problema. Ele foi atrás dos amalequitas para tomar aquilo que pertencia a ele de volta. Aleluia. Mas tudo tem o que? Um tempo e um horário certo. Ele se fortaleceu, aleluia. Ele se revigorou no Senhor, aleluia. Davi estava esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente. Mas aí tem um versículo lá de Isaías 54 que fala assim: alargue as suas tendas, ó Israel. Sabe qual tenda que é essa? A tenda da alma. Alarga as suas tendas. Alarga a sua alma. Em Cristo você pode muito mais do que aquilo que você pensa que você pode. Aleluia. Em Cristo você pode muito, muito mais. Glória a Deus. Porque não é pela sua força, não é com a sua força, com sua violência, é com o poder do Espírito Santo. Aleluia. E aí, queridos, nesse processo, pode ficar de pé. Sabe o que acontece? Nesse processo de luta, nesse processo de batalha, o que acontece?